Olá, no vídeo de hoje vamos falar sobre gerenciamento de risco. Gerenciamento de risco é para avaliar quais são os riscos inerentes no processo. Os riscos que vai possivelmente causar falhas, problemas ou desvios operacionais no meu sistema e desvio de qualificação. Então, gerenciamento de risco, eu tenho que aplicar metodologias de análise de riscos. Lembra que eu falei? FEMEA ou GAMP5. Para sistemas computadorizados, o mais utilizado é o GAMP5. Mas você pode utilizar o FEMEA. Então, você vai ter que aplicar metodologias de análise de riscos, visando identificar, eliminar, definir quais são as falhas, os desvios, os gaps, os problemas, os riscos inerentes ao seu processo relacionados ao sistema computadorizados. O gerenciamento de risco, ele é importante para você decidir qual vai ser a extensão dentro daquele desvio, daquele gap na qualificação. Então, se você tem um gerenciamento de risco, você já mapeou esse risco, você já justificou, você já fez avaliação baseada no risco, você tem como dizer, o risco aconteceu, eu tenho como mitigar aquela ação, mitigar o risco para que não tenha desvio de qualificação. O gerenciamento de risco, ele consiste em um processo sistemático de avaliação, controle, comunicação e revisão dos riscos. O que eu tenho que avaliar? Qual que é o dano, o perigo, o risco e a severidade daquele risco. Então, você vai tomar decisões para que você não tenha desvio de qualificação. Eu falo, se você não trabalhar com bastante clareza, bastante avaliação do seu potencial risco, você vai ter desvio em qualquer documento que você vai elaborar de validação ou qualificação. Mas se você faz um gerenciamento de risco, avaliando o dano, o perigo, o risco e a severidade, você consegue mitigar e falar, eu não tenho risco para aquela validação. Aquele risco é controlado, aquele risco é mitigado. Para elaborar um gerenciamento de risco, você tem 5 passos que são fundamentais e importantes para a documentação gerenciamento de risco. Então, qual que é a primeira etapa? Você tem que fazer uma avaliação inicial do risco e determinar qual o impacto no sistema. Ou seja, se esse risco acontecer, qual vai ser o impacto no sistema? A segunda etapa é identificar as funções com impacto em BPX. Ou seja, esse risco existe, qual que é a função desse risco? Por exemplo, trilha de auditoria. Qual que é a função da trilha de auditoria? Ter rastreabilidade de quem entrou no sistema, de quem fez alguma alteração, se houve reimpressão, se houve queda de energia forçada. Então, você vai identificar as funções com impacto em BPX. A terceira etapa na estruturação de um gerenciamento de risco é você realizar a avaliação desse risco funcional. Se esse risco existir, qual vai ser o impacto? Qual vai ser o risco inerente para o seu sistema? A quarta etapa é você identificar, implementar e verificar controles adequados. O risco, se ele acontecer, se ele existir, quais são os controles que eu posso aplicar que vai ser adequados, que vai mitigar esse risco? E a quinta etapa é revisar todos os riscos inerentes e monitorar os controles. Então, existem 5 etapas para você fazer o gerenciamento de risco. Se você seguir esse gerenciamento de risco nessa etapa, você vai conseguir definir qual é a severidade, qual é a probabilidade. É uma probabilidade alta, média, baixa daquele risco acontecer. Esse risco ele é classificado como classe 1, classe 2 ou classe 3. Então, se você seguir essas etapas, você vai conseguir fazer a detecção, ou seja, qual é a classe do seu risco. O risco ele tem uma probabilidade alta de acontecer, o risco ele tem uma probabilidade média dele acontecer,
ou ele tem uma probabilidade baixa? E se ele acontecer, ele é fácil de eu detectar esse risco? Não, é difícil de eu detectar, ou seja, a detecção do risco vai ser baseado se o risco acontecer, se é um risco de alta, eu tenho alta afinidade àquele risco de acontecer, tem alta probabilidade do risco acontecer, tem uma probabilidade média, tem uma probabilidade baixa. Inerente à probabilidade de acontecer sendo média, alta e baixa, ele vai ser detectado, mas a ser detectado é alto, é médio ou baixo. Então você tem que seguir primeiro aqueles 5 passos para você classificar ele, o risco, para você ver a severidade, para você ver a probabilidade. A determinação dos riscos inerentes a um sistema de VSC requer alguns entendimentos. Primeiro, você tem que entender quais são os atributos que são críticos de qualidade. Os atributos críticos de qualidade, que a gente chama de CQA, atributos críticos de qualidade, né? Então, quais são esses parâmetros críticos do processo, né? É requerimento de usuário, é um requerimento regulatório, né? É um método, é um cronograma, é um contrato. Então, quais são os componentes do sistema, da arquitetura, que vai dar impacto no atributo crítico de qualidade? Os atributos críticos de qualidade, eles são mapeados através do requerimento do usuário, se é um requerimento regulatório, se é uma abordagem do projeto, se é uma especificação do sistema e da arquitetura, uma função do sistema, uma capacidade do fornecedor de customizar aquele sistema para o meu processo. O gerenciamento de risco da qualidade, ela envolve a execução de 5 etapas. Qual é a primeira etapa? Avaliar o risco inicial, determinar o impacto desse risco no sistema. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é identificar as funções, se essas funções têm impacto na segurança do paciente, na qualidade do produto e na integridade dos dados. A terceira etapa é a execução das avaliações dos riscos funcionais, está identificado e quais são os controles necessários. A quarta etapa é implementação e verificação dos controles que é apropriado para mitigar esse risco. E revisão dos riscos e monitoramento de todos os controles implementados. Se você gostou desse conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino, compartilhe e deixe seus comentários. Qual que é a sua dificuldade para fazer o gerenciamento de risco? Qual é a ferramenta da qualidade que você utiliza? Utiliza a FEMEA, o GAMP? Nem conheço ferramenta da qualidade. Deixe seus comentários. Tchau, uma excelente semana.